Quando observamos alguém no erro, no pecado, por haver justiça, por haver luz dentro de nós, tem que nos incomodar. Porque se nós aceitarmos, seremos coniventes com aquilo. E a Bíblia diz no livro de aos Romanos, capítulo 1, versos 32, que aquele que na verdade é conivente, ele se torna tão pecador e digno de morte quanto aquele que pratica o pecado. A Bíblia não está dizendo que você tem que, vendo alguém em pecado, você tem que estar todo dia incomodando aquela pessoa. Você está em pecado, você está em pecado. Não, não é isso. Mas você tem que abordar em algum momento, ou a primeira vez, você tem que abordar o assunto. Se for alguém que você conhece, se for alguém que você tiver livre acesso, ou for possível você ter a conversa, faz favor. Jesus te ama primeiramente. E existe dois caminhos, o caminho da justiça e o caminho da injustiça. O caminho do bem e o caminho do mal. E a vida que você está vivendo é uma vida ruim, meu irmão. Se abordou pela primeira vez, houve a rejeição, você fez sua parte. Às vezes nós insistimos em convidar alguém que nós queremos que haja salvação na vida daquela pessoa. Convidamos para os cultos uma vez, duas, três vezes, quatro vezes, mas em relação ao pecado você só precisa abordar uma vez só. Revele que a pessoa está em pecado, que a ação dela é pecaminosa, que o ato desta pessoa é pecaminoso. Revele uma vez só. Se ela ouvir, se ela aceitar, se ela decidir por meio da palavra de Deus, da verdade, por meio do temor a Deus, se ela decidir deixar, amém, glórias a Deus, você ganhou alguém para Cristo. Mas se não, você fez o seu papel. Se um profeta ver alguém no seu erro, e ele for lá avisar aquela pessoa, e aquela pessoa continuar no seu erro e ela morrer, o sangue daquela pessoa na mão do profeta estará limpo. Mas se o profeta ver alguém no seu erro e ele não avisar e aquela pessoa morrer, o sangue daquela pessoa vai estar na mão do profeta, porque ela viu aquela pessoa no erro e não avisou e não alertou, e o erro daquela pessoa causou a morte, e o profeta foi culpado também, porque não alertou, porque não avisou, porque não abordou o assunto.